Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça perfeito, com todas as peças se encaixando em harmonia, até que uma única peça cai e tudo desmorona. Foi exatamente assim que Mariana, uma mulher de 32 anos, viu seu mundo ruir. Ela era uma fotógrafa talentosa, com um estúdio próprio no coração de São Paulo, onde capturava a essência de casamentos, aniversários e momentos que as pessoas queriam eternizar. Seu sorriso caloroso e sua energia contagiante faziam com que todos ao seu redor se sentissem à vontade, como se ela tivesse o dom de transformar instantes comuns em memórias vibrantes. Mariana vivia com André, seu namorado de 8 anos, um arquiteto carismático que parecia compartilhar seus sonhos. Eles moravam em um apartamento aconchegante no bairro de Pinheiros, decorado com fotos que ela mesma tirava nas viagens que faziam juntos. A vida parecia um conto de fadas moderno, com planos de um futuro a dois, até que uma tragédia mudou tudo. Mariana estava grávida de 5 meses de sua primeira filha, Helena, quando um exame de rotina revelou que o coração da bebê havia parado. A perda foi um golpe devastador. Ela mergulhou em uma depressão profunda, onde as cores que antes enchiam sua vida se tornaram tons de cinza. André, inicialmente, tentou apoiá-la, mas suas tentativas eram desajeitadas, como se ele não soubesse lidar com a dor que não podia consertar. A mãe de Mariana, Dona Clara, uma mulher prática e direta, insistia para que ela se recompusesse, dizendo que a vida continuava e que outras crianças viriam. Essas palavras, embora ditas com intenção de ajudar, só aprofundavam o vazio de Mariana. Ela começou a se afastar das sessões de fotos, cancelando compromissos e trancando-se no quarto, onde passava horas olhando para o teto, tentando encontrar sentido no que havia perdido. Seus amigos, especialmente Lívia, sua confidente desde os tempos de faculdade, tentavam puxá-la para fora daquele abismo, mas Mariana sentia que ninguém entendia a dimensão de sua dor. Lívia, uma psicóloga que trabalhava em uma ONG, sugeria terapia, mas Mariana resistia, dizendo que conversar não traria Helena de volta. André, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Ele voltava tarde do trabalho, alegando reuniões intermináveis, e quando estava em casa, mal trocava palavras com Mariana. Ela percebia os olhares de impaciência dele, como se sua tristeza fosse um peso que ele não queria carregar. Ainda assim, Mariana se apegava à ideia de que o amor deles, construído ao longo de tantos anos, poderia superar qualquer obstáculo. Decidiu então tomar uma atitude para reacender a chama do relacionamento. Planejava uma surpresa, um jantar especial no terraço do prédio, com luzes de velas, uma playlist de músicas que marcaram a história deles e uma proposta ousada. Mariana queria pedir André em casamento. Não era algo comum, mas ela acreditava que oficializar a união poderia ser o recomeço de que precisavam. Na noite do jantar, o terraço estava perfeito. As luzes da cidade brilhavam ao fundo, e o cheiro de jasmim do jardim vertical que André havia projetado enchia o ar. Mariana vestia um vestido azul que ele adorava, e com o coração acelerado, esperou que ele chegasse. Quando André entrou, ficou visivelmente surpreso. Ele elogiou o esforço, mas seus olhos pareciam distantes, como se algo o incomodasse. Após o jantar, Mariana respirou fundo e puxou uma caixinha do bolso, revelando 2 alianças prateadas. André, nós passamos por tanta coisa juntos. Eu te amo, e mesmo com tudo o que aconteceu, quero construir nossa vida lado a lado. Você aceita se casar comigo? Sua voz tremia, mas ela manteve o olhar firme. André ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, com um sorriso que não alcançava os olhos, ele respondeu: Mari, isso é inesperado. Claro que aceito. Você sabe o quanto te amo. Eles se abraçaram, mas Mariana sentiu algo estranho na hesitação dele. Ainda assim, decidiu acreditar que era apenas o choque da surpresa.
Nos dias seguintes, a notícia do noivado se espalhou. Dona Clara chorou de emoção, já planejando a cerimônia, enquanto os amigos enviavam mensagens de parabéns. Lívia, porém, parecia reservada. Durante um café no centro, ela puxou Mariana para um canto e disse com cuidado: Mari, você tem certeza disso? O André tem estado tão distante. Não sei se ele está pronto para esse passo. Mariana ficou magoada com a insinuação. Lívia, André e ela eram amigos desde a faculdade, junto com outro colega, Rafael, que havia se mudado para o interior após o término de um breve namoro com Lívia. A desconfiança de Lívia parecia injusta, mas plantou uma semente de dúvida na mente de Mariana. Será que André estava mesmo comprometido com o futuro deles? Apesar disso, ela seguiu com os preparativos do casamento, determinada a provar que o amor deles era maior que qualquer incerteza. A cerimônia foi marcada em uma chácara charmosa nos arredores de São Paulo, com um altar decorado com girassóis, a flor favorita de Mariana. No dia do casamento, ela caminhou pelo corredor ao som de uma versão acústica de uma música que amava, sentindo o coração cheio de esperança. André a esperava no altar, com um terno cinza impecável, mas seus olhos pareciam evitar os dela. Durante a festa, Mariana notou Lívia conversando com um homem que ela não reconheceu de imediato. A conversa parecia tensa, e o homem saiu rapidamente. Mais tarde, enquanto procurava André, ela o encontrou no jardim da chácara, sozinho, com o rosto tenso. "Tá tudo bem?" perguntou, segurando a mão dele. "Só precisava de um ar. Muita gente, sabe?" Ele respondeu, forçando um sorriso. Mariana aceitou a explicação, mas algo dentro dela dizia que havia mais ali do que ele deixava transparecer. Os dias seguintes ao casamento foram uma mistura de euforia e incerteza para Mariana. A lua de mel estava planejada para uma pequena cidade no interior de São Paulo, Olambra, conhecida por seus campos de flores coloridas e clima tranquilo, perfeito para um refúgio. Mariana imaginava que aqueles dias ao lado de André seriam uma chance de reacender a conexão que parecia enfraquecida desde a perda de Helena. Ela queria acreditar que o casamento era o começo de uma nova fase, onde poderiam curar as feridas juntos. O hotel escolhido era uma pousada charmosa, com quartos decorados em tons pastéis e janelas que davam para um jardim repleto de tulipas. Mariana, mesmo com o peso da depressão que ainda a acompanhava, sentiu uma faísca de esperança ao caminhar por aqueles corredores perfumados. Ela organizava os dias com cuidado, planejando passeios pelas plantações, piqueniques à beira de um lago próximo e até uma visita a um ateliê local onde poderia tirar fotos, algo que não fazia desde o trágico diagnóstico. André, no entanto, parecia alheio ao entusiasmo dela. Ele passava longos períodos no celular, respondendo mensagens com uma expressão tensa, e suas respostas às sugestões de Mariana eram curtas, quase automáticas. "Tá bom, Mari, você decide", dizia, sem levantar os olhos do aparelho. Apesar disso, ela tentava não se deixar abalar. Afinal, pensava, ele também estava lidando com a perda à sua maneira. Talvez precisasse de tempo. Decidida a incluir Lívia na viagem, Mariana a convidou para passar um fim de semana com eles. Lívia sempre fora sua âncora, a pessoa que ouvia suas angústias sem julgamento, e Mariana acreditava que a presença da amiga poderia trazer leveza ao clima. "Lívia, vem pra cá. Tem um campo de girassóis incrível e a gente pode fazer um piquenique, como nos velhos tempos", disse ela ao telefone, com uma animação que não sentia há meses. Lívia hesitou por um momento, mas acabou aceitando. "Tá bem, Mari. Vou arrumar um jeito de ir no sábado. Me manda o endereço direitinho." A voz dela parecia calorosa, mas havia algo que Mariana não conseguia identificar, um tom que a deixava ligeiramente desconfortável.
Quando Lívia chegou à pousada, trazendo uma bolsa de viagem e um sorriso tímido, Mariana correu para abraçá-la. "Que saudade! Olha esse lugar, não é perfeito?" exclamou apontando para as flores que enfeitavam o pátio. Lívia olhou ao redor, elogiando o cenário, mas seus olhos se desviaram rapidamente para André, que estava sentado em uma cadeira de balanço no jardim, mexendo no celular. "Oi, André", disse ela, com um aceno rápido. Ele respondeu com um murmúrio, sem levantar a cabeça. Mariana ignorou o desconforto e levou Lívia para conhecer o quarto de hóspedes, um espaço pequeno, mas aconchegante, com uma colcha estampada e uma janela que dava para o horizonte. "Então, como está sendo a lua de mel? O André está te tratando bem?" perguntou Lívia, com um tom que misturava brincadeira e algo mais sério. Mariana riu, tentando manter o clima leve. "Ele tá meio na dele, sabe? Acho que é o trabalho, ou talvez ainda esteja processando tudo o que passamos. Mas tá tudo bem, a gente vai se acertar." Lívia apenas assentiu, com um olhar que Mariana não conseguiu decifrar. Naquela tarde, os três decidiram explorar um campo de lavandas próximo à pousada. O sol estava suave e o aroma das flores enchia o ar. Mariana caminhava à frente, tirando fotos com sua câmera, algo que não fazia desde a perda de Helena. Cada clique parecia um pequeno passo para recuperar uma parte de si mesma. Lívia e André seguiam atrás, conversando em voz baixa. Em alguns momentos, Mariana se virava e percebia Lívia cochichando algo ao ouvido de André, que respondia com gestos contidos. Ela tentou não dar importância, atribuindo aquilo à amizade antiga que os três compartilhavam. Afinal, eles haviam sido inseparáveis na faculdade, junto com Rafael, que agora vivia em uma cidadezinha no interior, onde trabalhava como artesão. Após 1 hora de caminhada, chegaram a um lago cercado por árvores. Mariana tirou os sapatos e mergulhou os pés na água fresca, rindo alto. "André, vem aqui, tá gelada, mas é uma delícia", chamou acenando. Ele olhou para ela, hesitante, antes de guardar o celular no bolso. "Tô vendo umas coisas do escritório, mas já vou", respondeu, com um tom que soava mais como uma desculpa. Lívia, por outro lado, se juntou a Mariana, jogando água com os pés e rindo como se fossem adolescentes novamente. Por um instante, tudo parecia perfeito, mas Mariana não conseguia ignorar os olhares trocados entre Lívia e André quando achavam que ela não estava prestando atenção. Naquela noite, após um jantar em um restaurante local, onde provaram uma torta de maçã caseira que era a especialidade da cidade, Mariana sentiu a tensão crescer. André estava ainda mais calado e Lívia parecia evitar assuntos mais profundos, focando em histórias engraçadas do passado. Quando voltaram à pousada, Mariana decidiu descansar, mas notou que André preferiu ficar no jardim, alegando que precisava pensar um pouco. Lívia, por sua vez, disse que iria dar uma volta para conhecer melhor a cidade. Sozinha no quarto, Mariana se deitou, mas o sono não veio. Ela pensava nas mudanças sutis que vinha notando em André desde a perda de Helena. Ele parecia carregar um peso que não compartilhava, e a presença de Lívia, que deveria trazer alegria, só aumentava sua inquietação. Na manhã seguinte, Mariana acordou determinada a tornar o dia especial. Preparou um café da manhã com frutas frescas que comprou em um mercado local, arrumando a mesa com cuidado. Quando Lívia e André se juntaram a ela, o clima parecia mais leve. "Vamos fazer um passeio de bike hoje? Tem uma trilha que leva a um mirante com uma vista incrível", sugeriu Mariana, tentando injetar entusiasmo na voz. André concordou com um aceno, e Lívia sorriu, dizendo que adorava a ideia. Durante o passeio, Mariana pedalava à frente, sentindo o vento no rosto e a liberdade que há muito não experimentava. Lívia e André vinham atrás, e mais uma vez ela os pegou trocando olhares e sussurros. Dessa vez, algo dentro dela se partiu.
Ela parou a bicicleta abruptamente, virando-se para os dois. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Vocês estão estranhos desde que a Lívia chegou, disse com a voz firme, mas tremendo de emoção. André ficou pálido e Lívia baixou os olhos. Marie, não é nada disso. Só estamos conversando sobre coisas do passado, disse Lívia hesitante. André apenas assentiu, sem acrescentar nada. Mariana respirou fundo, decidindo não insistir, mas a semente da dúvida estava plantada. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Mariana tentou conversar com André. Você tá feliz, amor? Sei que tá sendo uma fase difícil, mas quero que a gente seja honesto um com o outro, disse, segurando a mão dele. André olhou para ela, com uma expressão que misturava culpa e cansaço. Tô feliz, Mari. Só preciso de um tempo para me ajustar. Prometo que vai ficar tudo bem. Ele a puxou para um abraço, mas Mariana sentiu que algo estava fora do lugar. Enquanto se aninhava ao lado dele, uma inquietação crescia em seu peito, como se o destino estivesse prestes a revelar algo que ela não estava preparada para enfrentar. Ei, você que está acompanhando essa história cheia de emoções, que tal se inscrever no canal e deixar seu curtir no vídeo? Obrigado. O sol da manhã em Olambra parecia carregar uma promessa de renovação. Mas para Mariana, cada novo dia trazia um peso maior de dúvidas. A inquietação que crescera na noite anterior, após a conversa com André, não a abandonava. Ela tentava se convencer de que eram apenas resquícios de sua própria insegurança, amplificados pela depressão que ainda a assombrava desde a perda de Helena. Mas os olhares furtivos entre André e Lívia, as conversas sussurradas e a distância crescente do marido a faziam questionar tudo o que acreditava sobre o amor deles. Mariana decidiu que precisava de respostas, mas não queria confrontar André diretamente, pelo menos não ainda. Em vez disso, resolveu observar, confiar em seus instintos e talvez encontrar pistas que confirmassem ou dissipassem suas suspeitas. Naquele domingo, o último dia da estadia de Lívia na pousada, Mariana planejou um passeio especial para o trio. A ideia era visitar um festival de flores local, uma tradição anual que atraía visitantes de toda a região. As ruas de Olambra estavam enfeitadas com guirlandas de pétalas e o ar carregava o perfume doce de rosas e lírios. Mariana, com sua câmera pendurada no pescoço, sentia uma faísca de inspiração ao capturar as cores vibrantes dos arranjos. Cada clique da câmera era como um pequeno ato de resistência contra a escuridão que ameaçava engoli-la. Ela queria se reconectar com sua paixão pela fotografia, algo que a perda de Helena havia roubado. Enquanto caminhavam pelo festival, Mariana notava que Lívia e André mantinham uma distância calculada, mas havia algo artificial nisso, como se estivessem se esforçando para parecer naturais. Durante uma parada em uma barraca de artesanato, onde Mariana examinava um vaso de cerâmica pintado à mão, ela viu Lívia tocar levemente o braço de André enquanto apontava para um arranjo de flores. O gesto era sutil, mas carregado de uma intimidade que fez o coração de Mariana disparar. Ela fingiu não notar, mas sua mente trabalhava rápido, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ela temia completar. No fim da tarde, o trio decidiu descansar em um café charmoso, com mesas ao ar livre e vista para um campo de girassóis. Mariana pediu um suco de laranja, enquanto André e Lívia escolheram cafés. A conversa girava em torno de memórias da faculdade, mas Mariana sentia que as histórias eram contadas com um tom forçado, como se ambos tentassem evitar silêncios incômodos. Foi então que ela decidiu dar um passo arriscado. Lívia, lembra do Rafael? Faz tempo que não temos notícias dele. Você já falou com ele depois que ele se mudou para o interior? Perguntou com um tom casual, mas observando a reação da amiga. Lívia engasgou levemente com o café, limpando a boca com um guardanapo antes de responder. Rafael? Não, faz anos que não falo com ele.
Ele meio que sumiu, né? Deve estar ocupado com os artesanatos dele. A resposta veio rápida demais, e Mariana notou um leve tremor na voz da amiga. André, por sua vez, baixou os olhos para a xícara, como se quisesse evitar o assunto. A semente da dúvida que já havia sido plantada agora começava a germinar. Naquela noite, enquanto se preparavam para o jantar na pousada, Mariana teve um encontro inesperado que mudou tudo. Ela havia saído para comprar pães frescos em uma padaria local, um hábito que a acalmava desde os dias em que ainda sonhava com a chegada de Helena. Ao entrar na padaria, o aroma de pão quente encheu o ar, e ela quase esbarrou em um homem que carregava uma cesta de compras. Quando levantou os olhos, seu coração parou por um instante. Era Rafael, o amigo da faculdade que havia se afastado após o término com Lívia. Ele estava diferente, com o cabelo mais curto e uma barba bem aparada, mas o sorriso tímido era o mesmo. "Mariana, meu Deus, quanto tempo!" exclamou ele com uma surpresa genuína. Mariana sentiu uma onda de nostalgia, mas também uma curiosidade ardente. "Rafael, não acredito. O que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando manter a leveza. Ele explicou que agora vivia em uma cidade vizinha, onde tinha uma pequena loja de artesanato, e estava em Rolambra para entregar alguns vasos a um cliente. A conversa começou descontraída, mas Mariana não resistiu à oportunidade. "Você foi ao nosso casamento, né? Eu juro que te vi de longe, mas não consegui te encontrar depois", disse, observando a expressão dele. Rafael hesitou, passando a mão pela nuca, um gesto que ela lembrava dos tempos de faculdade. Eu fui, mas não fiquei muito. As coisas ficaram complicadas, sabe?" Ele parecia escolher as palavras com cuidado. Mariana insistiu, com o coração acelerado. "Complicadas como?" Rafael suspirou, olhando para os lados como se quisesse garantir que estavam sozinhos. "Mari, eu não queria te contar isso, mas acho que você merece saber. No dia do casamento eu vi algo que me deixou arrasado. Lívia e André, eles estavam juntos no jardim da chácara, se beijando. Eu e Lívia tínhamos voltado a nos falar, e eu achei que talvez a gente pudesse ter uma chance, mas depois disso, terminei tudo e me afastei." As palavras de Rafael foram como um soco no estômago. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. André, seu marido, o homem com quem ela havia sonhado construir uma família, e Lívia, sua melhor amiga, a pessoa em quem ela confiava acima de tudo, a haviam traído. Ela tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam enquanto segurava a sacola de pães. "Você tem certeza, Rafael? Não pode ter sido um engano?" perguntou, com a voz quase falhando. Ele balançou a cabeça, com uma expressão de pesar. "Eu queria que fosse, Mari, mas vi com meus próprios olhos. Desculpa por te contar assim, mas achei que você precisava saber." Mariana agradeceu, com a voz embargada, e se despediu rapidamente, dizendo que precisava voltar à pousada. Na volta, sua mente era um turbilhão. A traição era um golpe que ela não esperava, especialmente tão cedo após o casamento. Ela decidiu agir com cuidado, mas precisava de provas. Ao chegar à pousada, mandou uma mensagem para André, dizendo que ficaria mais um tempo na cidade, pois havia encontrado uma feira de artesanato. Era uma mentira, mas ela queria testar os dois. Entrou no quarto em silêncio, com o coração na garganta, e o que viu confirmou seus piores medos. André e Lívia estavam na varanda do quarto, abraçados, trocando palavras em voz baixa. Quando Mariana abriu a porta, eles se separaram rapidamente, com olhares de culpa estampados no rosto. "Mari, não é o que parece!" exclamou André, levantando as mãos como se pudesse apagar o que ela havia visto. Lívia tentou falar, mas as palavras saíram desconexas. "Mari, por favor, me deixe explicar." Mariana sentiu uma raiva ardente misturada com uma dor profunda. "Explicar o quê? Que vocês dois me traíram? Que a minha melhor amiga e o meu marido estão juntos pelas minhas costas?"
Sua voz tremia e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. André tentou se aproximar, mas ela recuou. Não chegue perto de mim. Vocês me destruíram, disse, antes de virar as costas e correr para fora do quarto. Ela pegou as chaves do carro alugado e dirigiu sem rumo, com a mente nublada pela traição. As lágrimas embaçavam sua visão e o desespero a consumia. Sem perceber, acelerou além do limite, tentando fugir da dor que parecia sufocá-la. Em uma curva fechada, o carro derrapou e ela perdeu o controle. O veículo capotou e tudo ficou escuro. Quando Mariana acordou, estava em um hospital, com o corpo dolorido e a mente confusa. Uma enfermeira ao seu lado explicou que ela havia sofrido um acidente grave, mas por milagre não tinha fraturas sérias. No entanto, o impacto emocional do que havia acontecido parecia amplificar sua depressão. André apareceu no hospital horas depois, com o rosto pálido e os olhos cheios de culpa. Ele tentou segurar a mão dela, mas Mariana a puxou. "Como você pôde, André? Eu confiava em você", sussurrou com a voz fraca. Ele balbuciou desculpas, dizendo que não sabia como as coisas tinham chegado àquele ponto. Mas Mariana não queria ouvir. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, André parecia cada vez mais distante. Ele alegava que não conseguia lidar com a intensidade da situação, com a depressão dela e agora com o acidente. Uma tarde, enquanto Mariana ainda estava internada, ele apareceu com uma mala. "Mari, eu não consigo mais. Você está muito diferente e eu não sei como te ajudar. Preciso de um tempo." Sem esperar uma resposta, ele a levou para um sítio isolado, pertencente a um amigo da família, e a deixou lá, com apenas algumas roupas e um bilhete dizendo que voltaria quando ela estivesse melhor. Mariana, sozinha em um lugar desconhecido, sentiu o peso da traição e do abandono. Mas, naquele momento de desespero, uma fagulha de determinação começou a crescer dentro dela. Ela não seria definida por aquela dor. Algo novo estava prestes a começar. O sítio onde Mariana foi deixada por André era um lugar esquecido pelo tempo, perdido entre colinas verdes no interior de São Paulo. A casa de madeira, com telhado de telhas musgosas, parecia murmurar histórias de outros tempos, mas para Mariana era apenas um eco de sua solidão. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo vento que balançava as árvores ao redor. Sozinha, com uma mala contendo poucas roupas e o bilhete frio de André, ela sentia o peso do abandono como uma pedra esmagando seu peito. A depressão, que já era uma companheira constante desde a perda de Helena, parecia agora uma tempestade que ameaçava engoli-la por completo. Mas em meio à escuridão, algo dentro dela se recusava a desistir. Mariana sempre fora resiliente, mesmo que às vezes esquecesse disso. Naquela primeira noite, sentada na varanda do sítio, com as estrelas brilhando no céu sem fim, ela fez uma promessa a si mesma. Não permitiria que a traição de André e Lívia ou a dor de sua perda definissem quem ela era. Não seria fácil, mas ela encontraria um caminho. Os dias seguintes foram uma luta silenciosa. O sítio não tinha sinal de celular e a cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância. Mariana, ainda debilitada pelo acidente, precisava se virar com o que havia. Uma despensa com alimentos básicos, uma velha bicicleta enferrujada e sua câmera, que por algum milagre sobrevivera ao capotamento. A princípio, ela mal conseguia sair da cama. A depressão a puxava para baixo, sussurrando que não havia sentido em continuar. Mas, em uma manhã clara, quando o sol atravessou as cortinas rasgadas da sala, algo mudou. Ela pegou a câmera, quase por instinto, e saiu para o quintal. As flores silvestres que cresciam desordenadamente ao redor do sítio chamaram sua atenção. Eram pequenas, frágeis, mas vibrantes, como se desafiassem o abandono do lugar. Mariana
apontou a lente e clicou. O som do obturador foi como um despertar. Cada foto que tirava parecia trazer um pedaço dela de volta, como se a arte pudesse costurar as feridas de sua alma. Durante as semanas seguintes, Mariana começou a explorar o sítio e seus arredores. Descobriu um riacho escondido atrás de um bosque, onde a água cristalina refletia o céu. Encontrou uma trilha que levava a um mirante natural, de onde podia ver colinas ondulando até o horizonte. Cada passeio era um pequeno ato de coragem. Ela começou a anotar seus pensamentos em um caderno que encontrou na casa, escrevendo sobre a dor, a traição, mas também sobre as pequenas vitórias. O dia em que conseguiu pedalar até a vila mais próxima, ou quando cozinhou uma panela de feijão que a fez lembrar da infância na casa da avó. Essas anotações se tornaram seu refúgio, um lugar onde podia ser honesta consigo mesma. Um dia, enquanto comprava mantimentos na vila, Mariana conheceu Dona Elza, uma senhora de 70 anos, que administrava um mercadinho com paredes caiadas e um sorriso que parecia abraçar o mundo. Elza, com sua sabedoria simples, percebeu a tristeza nos olhos de Mariana e, sem forçar confidências, começou a convidá-la para tomar café. Minha filha, a vida é como esse café, às vezes amarga, mas se você souber adoçar com carinho, fica uma delícia, disse Elza, enquanto servia uma xícara fumegante. Mariana riu pela primeira vez, em semanas, sentindo um calor que não vinha apenas do café. As conversas com Elza se tornaram frequentes, e a senhora, que havia perdido o marido anos antes, compartilhava histórias de superação que ressoavam com Mariana. Foi Elza quem sugeriu que ela participasse de um grupo comunitário na vila, onde moradores se reuniam para organizar eventos culturais e apoiar uns aos outros. Mariana hesitou, mas decidiu tentar. No grupo, conheceu pessoas que, como ela, carregavam suas próprias cicatrizes. Havia João, um marceneiro que lutava contra a ansiedade após a falência de seu negócio, e Clara, uma jovem mãe solo que enfrentava o luto pela perda de um filho. Juntos, eles organizavam feiras de artesanato, saraus e oficinas para crianças. Mariana começou a levar sua câmera aos encontros, tirando fotos dos eventos e das pessoas. Suas imagens capturavam a beleza crua da comunidade. O sorriso de uma criança com tinta nas mãos, o brilho nos olhos de João ao terminar uma cadeira, o abraço de Clara em sua filha. Cada foto era um lembrete de que a vida, mesmo machucada, ainda podia ser bela. Aos poucos, Mariana começou a se abrir sobre sua história. Durante um sarau, enquanto o violão ecoava sob as luzes de lampiões, ela leu um trecho de seu caderno, falando sobre a perda de Helena e o abandono de André. As palavras saíram trêmulas, mas o silêncio respeitoso do grupo a envolveu como um abraço. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e disse: "Você é mais forte do que pensa, Mari. A gente não supera a dor, mas aprende a dançar com ela." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Mariana. Ela começou a frequentar sessões de terapia recomendadas por Lívia antes da traição, algo que agora via com outros olhos. A terapeuta, uma mulher chamada Silvia, a ajudou a entender que a depressão não era uma fraqueza, mas uma resposta humana a uma perda devastadora. Mariana aprendeu técnicas para lidar com os dias mais escuros e começou a enxergar sua jornada como uma reconstrução, não uma derrota. Um dia, enquanto organizava uma exposição de fotos para a feira da vila, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael, o amigo da faculdade que havia revelado a traição de André e Lívia. Ele estava em Olambra para uma entrega e soube, por meio de conhecidos, que Mariana estava na vila, envolvida com a comunidade. "Mari, eu vi umas fotos suas na página da feira. Você está fazendo coisas incríveis", disse ele com admiração genuína. Mariana sentiu um misto de surpresa e gratidão.
Convidou Rafael para visitar a exposição e ele aceitou. Quando chegou, trouxe um presente, um vaso de cerâmica que ele mesmo havia feito, com girassóis gravados na superfície. Achei que combinava com você, disse, com um sorriso tímido. A presença de Rafael trouxe uma leveza inesperada. Ele não era mais o jovem impulsivo da faculdade, mas um homem que havia encontrado propósito no artesanato e na simplicidade da vida no interior. Durante a exposição, ele ajudou Mariana a organizar as fotos e conversou com os visitantes, elogiando o trabalho dela. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu que alguém a via não como uma vítima de sua dor, mas como uma mulher capaz de criar beleza. A exposição foi um sucesso, e as fotos de Mariana começaram a circular nas redes sociais da vila, atraindo a atenção de pessoas de cidades vizinhas. Um jornal local publicou uma matéria sobre o evento, destacando o talento de Mariana e sua história de superação. Ela lia o artigo com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de orgulho. Estava começando a se reconhecer novamente, não como a mulher quebrada que André abandonara, mas como alguém que podia transformar dor em arte. Nos meses seguintes, Mariana mergulhou ainda mais na comunidade. Ela começou a dar oficinas de fotografia para jovens, ensinando-os a capturar o mundo com suas próprias lentes. Cada sorriso de seus alunos era um lembrete de que ela estava construindo algo novo. Mas o passado ainda a assombrava. Uma noite, enquanto organizava suas fotos, encontrou uma imagem antiga de André, tirada em um piquenique antes da perda de Helena. A dor voltou, mas dessa vez Mariana respirou fundo e guardou a foto. Ela não queria apagar o passado, mas também não permitiria que ele a definisse. O sítio, que outrora fora um símbolo de abandono, agora era seu lar. Ela pintou as paredes, plantou um jardim de girassóis e transformou a varanda em um estúdio improvisado. A cada dia, sentia que estava escrevendo um novo capítulo, mas algo dentro dela dizia que a história ainda guardava surpresas. Ela não sabia que, em breve, o mundo inteiro conheceria seu nome. And that André, o homem que a deixou para trás, seria confrontado com a força de uma mulher que ele subestimara. As semanas no sítio transformaram Mariana de maneiras que ela nunca imaginara possíveis. O que antes era um lugar de abandono, agora pulsava com vida, como se as paredes da velha casa de madeira tivessem absorvido sua determinação. O jardim de girassóis que ela plantara começava a florescer, suas pétalas amarelas brilhando sob o sol de Olambra, como Anápolis reflexo da luz que ela aos poucos reacendia dentro de si. Mariana passava os dias dividida entre suas oficinas de fotografia na vila, as conversas com Dona Elza no mercadinho e as tardes escrevendo em seu caderno, onde registrava não apenas a dor, mas os sonhos que começavam a brotar. A depressão ainda a visitava, em momentos de silêncio ou nas noites mais longas, mas agora ela sabia enfrentá-la, como quem enfrenta um velho conhecido, sem medo de ser engolida. Sua câmera, que outrora ficara esquecida, tornou-se uma extensão de sua alma. Cada foto que tirava na vila, das crianças correndo na praça, dos artesãos moldando cerâmica, do pôr do sol tingindo as colinas de laranja, era um passo em direção à cura. Mariana começava a enxergar beleza onde antes só via cinzas, e isso a fazia sentir que Helena, de alguma forma, ainda estava com ela, guiando-a através das lentes. Um dia, enquanto organizava uma nova exposição para a feira da vila, Mariana recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua história. Era uma produtora de São Paulo, que havia visto suas fotos em uma matéria do jornal local e ficara impressionada com a forma como ela capturava a essência da comunidade. Mariana, meu nome é Carla, sou da revista Raízes. Estamos planejando uma edição especial sobre histórias de superação no interior do Brasil
e suas fotos são perfeitas. Você toparia uma entrevista e uma exposição maior na capital? A voz de Carla era cheia de entusiasmo. E Mariana, atônita, mal conseguia responder. Ela aceitou com o coração disparado, sentindo que algo grande estava por vir. A notícia se espalhou rapidamente pela vila e o grupo comunitário vibrou com a conquista. Dona Elza, com seu jeito maternal, insistiu em preparar um bolo de fubá para comemorar. Minha filha, você está mostrando para o mundo o que essa vila tem de melhor e o que você tem de melhor também, disse, abraçando Mariana com força. João, o marceneiro, construiu molduras de madeira para as fotos, enquanto Clara organizou um evento na vila para arrecadar fundos para a viagem de Mariana à capital. A solidariedade da comunidade era como um bálsamo, preenchendo o vazio deixado por André e Lívia. Rafael, que se tornara uma presença constante desde a última exposição, também se envolveu. Ele ajudou Mariana a selecionar as melhores fotos e sugeriu incluir um texto para cada imagem, contando a história por trás dela. Você não está só tirando fotos, Mari. Você está contando a vida dessas pessoas, e a sua também, disse ele enquanto trabalhavam juntos na varanda do sítio. Mariana sorriu, percebendo o quanto a presença de Rafael a fazia sentir-se vista. Ele não a tratava como uma vítima, mas como uma artista com algo valioso a oferecer. A conexão entre eles crescia, sutil, mas inegável, como uma planta que brota lentamente em solo fértil. À medida que a data da exposição em São Paulo se aproximava, Mariana mergulhou em um turbilhão de preparativos. Ela passou noites revisando suas fotos, escrevendo textos que misturavam poesia e verdade e ensaiando o que diria na entrevista. A terapia com Sílvia a ajudava a manter o equilíbrio, especialmente quando a ansiedade ameaçava tomar conta. Você está construindo uma nova versão de si mesma, Mariana. Não é sobre apagar o passado, mas sobre pintar um futuro com as cores que você escolher, disse Sílvia em uma sessão, e essas palavras se tornaram um mantra. Mariana sentia que pela primeira vez em meses estava no controle de sua própria história. O dia da exposição chegou, e São Paulo parecia vibrar com uma energia que Mariana não sentia há anos. O evento foi montado em uma galeria no bairro da Vila Madalena, com paredes brancas e luzes suaves que destacavam suas fotos. Cada imagem contava uma história. O sorriso de uma criança segurando um pincel, o olhar cansado, mas esperançoso de um agricultor, a dança de um casal de idosos no sarau da vila. No centro da exposição havia uma foto especial, um girassol solitário no sítio, com um texto que dizia: "Para Helena, que me ensinou a encontrar luz na escuridão." A sala estava cheia, com jornalistas, fotógrafos e curiosos que se emocionavam com as imagens e os relatos. A entrevista com a revista Raízes foi um momento de vulnerabilidade e força. Mariana falou sobre a perda de Helena, a traição de André e Lívia, e como o sítio, que deveria ser seu lugar de exílio, tornou-se seu refúgio. A dor não desaparece, mas ela pode ser transformada. Cada foto que tirei foi um jeito de transformar minha dor em algo que pudesse inspirar outros, disse, com a voz firme, mas cheia de emoção. O público aplaudiu, e Mariana sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram de gratidão. Após a exposição, Carla, a produtora, a apresentou a uma editora interessada em publicar um livro com suas fotos e textos. Suas imagens têm alma, Mariana. Elas falam com as pessoas. Queremos contar sua história em um livro que chegue ao Brasil inteiro, disse a editora, uma mulher de olhos brilhantes chamada Fernanda. Mariana aceitou na hora, sentindo que aquele era o começo de algo maior do que ela jamais sonhara. Nos meses seguintes, a vida de Mariana mudou completamente. O livro, intitulado Luz nas Sombras, tornou-se um sucesso inesperado, esgotando a primeira edição em semanas.
Suas fotos e textos tocaram corações em todo o país, e ela começou a receber convites para palestras e oficinas em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A vila de Olambra se orgulhava de sua filha adotiva, e o sítio, agora reformado com a ajuda da comunidade, tornou-se um ponto de encontro para artistas locais. Mariana também começou a trabalhar em um projeto social, oferecendo oficinas gratuitas de fotografia para jovens de comunidades carentes, ensinando-os a contar suas próprias histórias através da arte. Rafael permaneceu ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro que acreditava em seu potencial. A amizade entre eles evoluiu naturalmente, sem pressa, para algo mais profundo. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim de girassóis, Rafael segurou a mão dela e disse: "Mari, você me inspira, não só pelo que você faz, mas por quem você é." Mariana sorriu, sentindo o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Ela não estava pronta para um novo amor, mas sabia que, quando estivesse, Rafael estaria lá, respeitando seu tempo. A vida parecia, finalmente, alinhar-se. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. Uma tarde, enquanto Mariana organizava uma nova oficina, recebeu uma ligação de uma emissora de TV nacional. Eles queriam convidá-la para um programa matinal, onde contaria sua história ao vivo para milhões de espectadores. Era a chance de levar sua mensagem de superação ainda mais longe. Mariana aceitou, nervosa, mas determinada. Ela não sabia que naquela mesma semana, André, agora vivendo uma vida monótona em São Paulo, ligaria à televisão e veria o rosto da mulher que abandonara, brilhando com uma força que ele nunca imaginara possível. O estúdio da emissora de TV em São Paulo era um universo de luzes brilhantes, câmeras girando em trilhos e uma energia frenética que contrastava com a tranquilidade que Mariana havia encontrado em Olambra. Sentada na cadeira do programa matinal, com o microfone preso ao vestido azul que escolhera cuidadosamente, ela sentia o coração pulsar rápido, mas não de medo. Era a adrenalina de estar diante de uma oportunidade única, contar sua história para milhões de pessoas, transformar sua dor em uma mensagem de esperança. O apresentador, um homem carismático com um sorriso que parecia abraçar o público, apresentou-a com entusiasmo. Hoje, temos uma história que vai tocar seus corações. Mariana Lopes, uma fotógrafa que transformou a perda e o abandono em arte e inspiração. Bem-vinda, Mariana! O público no estúdio aplaudiu, e ela sorriu, sentindo o calor daquele momento. Enquanto contava sua jornada, a perda de Helena, a traição de André e Lívia, o acidente, o abandono no sítio e sua reconstrução através da fotografia, Mariana percebia os olhos marejados na plateia. Ela falou sobre como a comunidade de Olambra a acolheu, como Dona Elza, João e Clara se tornaram sua nova família e como cada foto que tirava era um passo para encontrar sentido na vida novamente. Eu aprendi que a dor não define a gente, o que define é o que fazemos com ela, disse com a voz firme, mas carregada de emoção. O apresentador, visivelmente tocado, perguntou: Mariana, o que você diria para alguém que está passando por um momento de escuridão como você passou? Ela respirou fundo, olhando diretamente para a câmera. Eu diria: não desista de você. Mesmo quando tudo parecer perdido, há uma luz dentro de você que nunca se apaga. Às vezes ela está escondida, mas se você der um passo, por menor que seja, ela vai brilhar. O estúdio explodiu em aplausos e Mariana sentiu uma onda de gratidão. Naquele momento, ela não era mais a mulher abandonada, mas uma voz que ecoava esperança. Após o programa, as redes sociais explodiram. O vídeo da entrevista viralizou e a hashtag Luz nas Sombras, inspirada no título de seu livro, tornou-se Trending Topic.
Pessoas de todo o Brasil compartilhavam trechos de sua história, enviavam mensagens de apoio e pediam para conhecer suas fotos. A editora de Luz nas Sombras anunciou uma nova tiragem, e Mariana foi convidada para eventos em outras cidades, incluindo uma palestra em um festival cultural em Salvador, onde dividiria o palco com artistas e ativistas. A vila de Olambra celebrou como se a vitória fosse de todos, e Dona Elza organizou um churrasco comunitário para assistir à reprise do programa. Mariana, cercada por seus novos amigos, sentia que havia encontrado um lar não apenas no sítio, mas nas conexões que construíra. Enquanto isso, em São Paulo, André assistia à entrevista na televisão de seu apartamento pequeno e bagunçado. Ele havia deixado Olambra após abandonar Mariana, voltando para uma vida que parecia vazia. Sua relação com Lívia não durara. O peso da culpa e a falta de conexão verdadeira o separaram semanas após o incidente. Agora, vendo Mariana na tela, com um brilho nos olhos que ele nunca conhecera, André sentiu uma mistura de arrependimento e admiração. Ele tentou entrar em contato enviando uma mensagem tímida. "Mari, vi você na TV, você tá incrível, desculpa por tudo." Mas Mariana, ao ler a mensagem, apenas suspirou e a apagou. O passado não tinha mais poder sobre ela. De volta a Olambra, Mariana mergulhou em seu projeto social, que agora ganhava proporções maiores. Com o sucesso do livro e da exposição, ela conseguiu patrocínios para expandir suas oficinas de fotografia, levando-as a comunidades carentes em outras cidades do interior. Ela formou uma equipe com Clara e outros voluntários, criando uma rede de apoio para jovens que, como ela, precisavam encontrar uma voz através da arte. Cada oficina era um lembrete de que sua dor tinha um propósito maior: inspirar outros a se levantarem. Rafael, que se tornara um pilar em sua vida, continuou ao seu lado, ajudando a organizar os eventos e trazendo sua própria arte para os projetos. Uma noite, durante um sarau no sítio, com lampiões iluminando o jardim de girassóis, Rafael a puxou para um canto. "Mari, eu sei que você está focada em você mesma e isso é lindo. Mas quero que saiba que eu tô aqui, não importa o que aconteça. Você mudou minha vida e eu só quero te fazer sorrir todos os dias." Ele segurou a mão dela e Mariana sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro com alguém que a via por inteiro. Não apenas suas cicatrizes, mas sua força. "Rafael, você já faz isso", respondeu com um sorriso que dizia mais do que palavras. A surpresa final veio meses depois, quando Mariana foi convidada para uma exposição internacional em Lisboa. Suas fotos, que começaram como um refúgio pessoal, agora cruzavam oceanos, levando sua história para o mundo. Na véspera da viagem, ela organizou uma despedida no sítio, reunindo toda a comunidade. Dona Elza, com lágrimas nos olhos, entregou a ela um pingente em forma de girassol. "Para te lembrar de onde você veio e de que você pode florescer em qualquer lugar", disse. Mariana abraçou a senhora, sentindo que carregava Olambra consigo. Em Lisboa, a exposição foi um sucesso e Mariana foi aplaudida de pé após contar sua história. Mas o momento mais marcante veio quando uma jovem do público, com lágrimas nos olhos, se aproximou e disse: "Eu perdi meu irmão há 2 anos e sua história me deu coragem para seguir em frente. Obrigada." Naquele instante, Mariana soube que sua jornada valera a pena. De volta ao Brasil, ela continuou seu trabalho, mas agora com uma nova perspectiva. O sítio, que outrora fora um lugar de abandono, tornou-se um centro cultural, onde artistas e jovens se reuniam para criar e sonhar. Mariana e Rafael, agora oficialmente um casal, construíram uma vida juntos baseada em respeito e parceria. Ela nunca esqueceu Helena, mas transformou a dor em um legado de amor e inspiração. Anos depois, Mariana lançou um segundo livro,
Florescer Sempre, dedicado à comunidade que a salvou e às pessoas que encontraram esperança em sua história. E, em cada palestra, ela repetia: a vida pode nos derrubar, mas nós escolhemos como nos levantamos. Ei, você que acompanhou essa história até aqui, que tal se juntar à nossa família? Inscreva-se no canal, deixe aquele like que aquece o coração e compartilhe com quem precisa de uma dose de inspiração. O que achou da jornada de Mariana? De 0 a 10, que nota você daria? Conta pra gente nos comentários, porque sua opinião faz toda a diferença.